Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo, queria repercutir aqui com vocês algumas informações que o Flávio Dias trouxe ontem no canal Atenção Vascaínos, relacionado ao jogo contra o Goiás e também ao nosso treinador Maurício Barbieri. Eu mesmo tô achando assim, minha opinião é a seguinte: nada justifica a permanência de Maurício Barbieri à frente do Vasco, e por esse motivo fala aqui da multa. Mas o Flávio Dias trouxe uma informação ontem, segundo o empresário do treinador, que chutaram muito longe essa questão aí da multa rescisória do Maurício Barbieri. Uma outra informação, que o jogo contra o Goiás é a última chance do treinador. Vamos repercutir isso aqui, quero saber a sua opinião, e a gente precisa comentar que o momento do Vasco ele é assustador, Assustador. O GE trouxe os números do Vasco, após 10 rodadas do Campeonato Brasileiro e todas as participações do Vasco. O Vasco já tem, até aqui, até a 10ª rodada, a pior pontuação da sua história, família vascaína. E a confiança que a gente vai sair dessa situação? Eu quero trazer aqui, como o meu canal é de torcedor, então estou sempre aqui trazendo algumas opiniões, tanto de ex-jogadores, profissionais, jornalistas e também torcedores. Queria trazer aqui a opinião do Zé Colmeia. Ontem ele fez uma live lá no Instagram dele, dizendo que nós já vivemos esse tipo de situação no Campeonato Brasileiro, mas agora a gente tem totais condições de sair dela. Sabe por quê? Porque agora, segundo ele, o Vasco tem dinheiro. Quero passar aqui essa opinião do Zé Colmeia e saber o que você acha. Porque lá no Instagram dele, vejo muito torcedor aí comprando as ideias e concordando com ele. Quero saber o que você acha, família vascaína. Vamos repercutir aqui essas informações que o Flávio Dias trouxe ontem no canal Atenção Vascaínos. A primeira que eu quero falar com vocês aqui, e claro, muito a participação de vocês aí nos comentários, é a seguinte, Zé Gabriel pode ser mantido no time para o jogo contra o Goiás. Cara, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender isso aqui, cara. De entender o Zé Gabriel ter oportunidades ainda no Vasco. Cara, como eu não sou profissional, aqui meu canal é de torcedor, eu sou um torcedor do Vasco, apaixonado pelo Vasco, vou me dar o direito de falar isso, Com todo respeito ao atleta, eu sei que é ruim a gente falar esse tipo de coisa, mas como eu já disse aqui, se eu tivesse vestido a camisa do Vasco e fosse ruim igual ele, e ele torcedor apaixonado do Vasco, ele estaria me criticando. Ele estaria dizendo, você não pode jogar no Vasco. E essa é a minha visão. Eu tenho uma dificuldade de entender como o Zé Gabriel foi profissional, como o Zé Gabriel é profissional. Porque, sinceramente, eu não consigo ver fundamento algum no atleta. E eu não consigo entender porque hoje ele joga no Vasco. É um cara que acrescenta nada. A gente viu o que ele fez na Série B e agora aparece como solução aí pro Maurício Barbieri. Aí você vai falar assim, Thiago, mas não tem opção. Não tem. Eu vou te dizer, cara, por mais que eu tô vendo aí a galera apelidar o Rodrigo de chama-gol, e eu venho defendendo aqui o Rodrigo, não acho que é a solução dos nossos problemas, não acho que ele pode resolver a função ali, ele tem que ser titular absoluto, não acho que tem que ir no mercado contratar, mas eu acho que vestindo a camisa do Vasco, o Rodrigo já mostrou muito mais do que o Zé Gabriel. A partida que o Rodrigo fez contra o Galo na estreia, a partida que o Rodrigo fez defensivamente contra o Fluminense, foi muito maior do que o Zé Gabriel já fez esse tempo todo. Então acho muito mais viável você colocar o Rodrigo ali como terceiro homem, ajudando na saída de bola, do que o Zé Gabriel. Mas o Barbieri pode chegar e falar assim pra você, ô Thiagão, deixa eu falar uma coisa que você não entende nada. Eu coloquei o Zé Gabriel porque aumenta a estatura da defesa do Vasco, a gente tem muita dificuldade na bola aérea. Eu vi o Vasco tomando gol com 2 minutos, então eu tenho muita dificuldade pra entender aqui o Zé Gabriel jogar no Vasco, cara. Vamos seguir aqui uma outra informação, tá aí na tela pra vocês. Lianco pode ser titular na partida contra o Goiás. O Lianco é um jogador da base do Vasco. Ele teve a oportunidade de jogar no profissional do Vasco esse ano, nas 2 partidas ali no Campeonato Carioca, Iniciou o Campeonato Carioca, o Vasco começou ali com o time C, podemos dizer assim, porque foi fazer a pré-temporada lá nos Estados Unidos. E ele entrou no decorrer do jogo. Se eu não estiver errado, vocês podem me corrigir ali, ele nem entrou como zagueiro. Eu acho que ele entrou como lateral direito, o Rodrigo que vinha jogando ali, Aí ele entra como lateral ali no lugar do Rodrigo no decorrer do jogo. Foi contra o Audax e também contra o Madureira. Eu não vi o Lianco jogar na base. Nesse pouco tempo que eu vi ele jogar contra Madureira e Audax, mostrou um jogador de muita força física, chegou até a fazer uma bela jogada que quase saiu um gol. Então vamos ver, cara. O Vasco não tem opções nesse momento, O Capasso machucado e o Bambu suspenso. Então a zaga deve ser aí Lianco, Zé Gabriel e também o Léo. Me conta aí o que você acha sobre isso, família vascaína.
Uma outra informação aqui interessante, né, que o Vasco vai ter que ir realmente no mercado, é que o Capasso se lesionou, deve ficar um bom tempo fora, e o Vasco busca aí no mercado, agora quando a janela abrir, um zagueiro. Ontem a gente falou aí, né, que pode surgir a possibilidade de um jovem jogador que foi campeão mundial sub-20 aí pelo Uruguai, que pertence a 777, tá lá no Genoa, vai chegar no Vasco aí nessa janela, mas é essencial que o Vasco contrate um zagueiro que possa chegar e falar assim, ó, eu sou parceiro do Léo, a camisa de titular é minha. Eu e o Léo vamos resolver aqui os problemas defensivos do Vasco. Foi até o que o Rodrigo falou ontem, né? Trouxe a opinião dele aqui no vídeo de ontem. E ele falou que o Vasco não conseguiu encontrar um parceiro pro Léo. O Léo vem jogando muita bola. Ora foi Bambu, ora foi Capasso. Então o Vasco vai no mercado e realmente tem que contratar um zagueiro bom para ser titular aí junto com o Léo, família vascaína. E aí agora a gente vai falar aí do grande Maurício Barbieri, que na minha visão não deveria estar mais à frente do Vasco, comandando o Vasco. E tá aí a informação da atenção vascaínos, né, que entrou em contato aí com o empresário do treinador, que disse o seguinte, ó, multa rescisória de Barbieri não é de 9 milhões, né? Seu empresário disse chute absurdo. Então, o entendimento é que interno que acredita-se no trabalho do Maurício Barbieri, não tem uma questão de dinheiro, de multa. Eu não sei, como eu falo aqui, né? Toda a informação a gente tem que filtrar e entender. Será que tem segundas intenções? Será que realmente não é a multa? Porque nada justifica a permanência do Maurício Barbieri. É muito difícil de entender. Ninguém entende. Ex-jogadores, jornalistas, ex-jogadores, porque o Vasco vem muito mal. O Vasco não vem produzindo nada. E aí o que fez diante do Internacional? Jogou um pouco de bola ali. Não dá, gente. Não dá. O Barbieri não deu liga com o Vasco. O elenco tem as suas limitações, o elenco precisa de reforços. Tudo bem. A gente sabe disso tudo. Mas eu acho que dá para entregar um pouco a mais. E não é o caso do Maurício Barbieri. E ele teve um mundo ideal, cara. Ideal, que todo treinador fala que esse é o grande problema, que é tempo para trabalhar. Muito tempo para trabalhar. Ele teve semana após semana para ajustar situações do Vasco, de criar alternativas na frente, de ter um sistema defensivo sólido. E aí você pode até citar assim, mas Thiago, ele não tem peças. Claro, cara, não é o caso, mano. Quando eu olho para o sistema defensivo do Cruzeiro, vou citar aqui um exemplo, que eu vejo lá o Lucas Oliveira, o irmão do Leandro Castan, o Marlon, né, os volantes também, que não são lá isso tudo, e consegue tomar menos gol que o Vasco. Eu acho que é mais um trabalho de treinador, né, porque ele também não tem peças, do que qualquer outra coisa. Então eu acho que a demissão do Maurício Barbieri teria que ser já há muito tempo. E aqui a última informação que destaca a atenção vascaínos, e para mim uma incompetência tremenda, que o jogo contra o Goiás será a última chance de Maurício Barbieri. Em caso de derrota, de empate ou de uma vitória com uma má atuação, Maurício Barbieri vai dar linha na pipa. Porra, não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Maurício Barbieri já era para dar a linha na pipa. Agora, contratar um treinador que ia ter tempo, esses 10 dias, para dar um chacoalhão aí no elenco, ajustar, mudar a filosofia de treino, a maneira de jogar, e aí sim encarar o Goiás, Cuiabá, essa sequência aí tão difícil que o Vasco tem antes da janela, onde a gente espera que o Vasco possa contratar. Minha família vascaína, me conta aí o que você acha. Para mim uma incompetência tremenda. É atestado de incompetência o que a gestão da 777 aqui tá fazendo em relação ao Maurício Barbieri. E aí, para finalizar, como eu comentei no início do vídeo com vocês, o Vasco faz a sua pior campanha nos pontos corridos após 10 rodadas. Né? Foi destaque aí do GE, colocou a pontuação, melhor dizendo, do Vasco em todas as participações do Campeonato Brasileiro. Vou colocar na tela para vocês aí, ó, de 2003 a 2011, né? O Vasco tem menor pontuação, e ali de vermelho é o destaque do rebaixamento, primeiro rebaixamento do Vasco, em 2008, com 14 pontos. Depois vem aí, né, de 2012 a 2023, destaque aí para os anos que o Vasco caiu. 2013 o Vasco tinha 14 pontos, 2015 com aquele time de veterano, né, quem lembra, o Vasco montou um time de veterano e mesmo assim tinha mais pontos, né, 9, e ali em 2020, com o Ramonismo, tinha 18 pontos. Então a situação do Vasco, ela é assustadora. Eu até procurei aqui no sentido de comparação, porque o que o Fortaleza fez no ano passado foi histórico, né? O Fortaleza, na 10ª rodada, ele tinha 6 pontos. O mesmo número de pontos do Vasco. Só que o Fortaleza vinha naquela condição de jogar também Libertadores, Copa do Brasil, coisa que não acontece com o Vasco. O Fortaleza jogava 3 competições, não tinha elenco para isso, acabou priorizando a Libertadores e teve dificuldade no Campeonato Brasileiro. Terminou o turno com 13 pontos. 13 pontos. Isso é assustador. Mas o Fortaleza fez uma campanha histórica
histórica e conseguiu chegar, né, na fase de pré-Libertadores, família vascaína. Hoje, olhando para esse time do Vasco, é muito difícil imaginar com o trabalho do Maurício Barbieri que o Vasco possa fazer história, como o Fortaleza fez. Se realmente não chegar reforços, jogadores de muita qualidade, fica difícil acreditar que o Vasco vai se livrar do rebaixamento pelo desempenho que vem tendo até aqui na 10ª rodada. Mas Zé Colmeia acredita nisso, e aí eu quero saber o seu sentimento de torcedor, a sua opinião de torcedor, que o Vasco agora tem dinheiro. Vamos lá. De tudo que a gente já viveu estando nessa situação, a grande diferença é o fator de hoje o Vasco ter dinheiro. Então eu venho aqui falar para vocês que a gente já viveu essa situação. A gente já viveu essa situação sem dinheiro, sem ter poder de fazer diferente, sem poder manter os salários de quem estava sendo pagos. Então é uma situação que a gente já viveu outras vezes. Só que a grande diferença, e o que me faz crer que nós vamos sair dessa situação, é o dinheiro. Porque você tendo dinheiro, você pode, na abertura da janela, você contratar 6, 7, 8 jogadores e você fazer algo diferente e gerar uma coisa diferente dentro do time. Cada vez as pessoas ficam mais pessimistas pelo fato da gente já ter passado por isso e sabendo o que dava. Só que o que eu venho aqui trazer uma certa tranquilidade é que o Vasco tem o dinheiro, o Vasco tem a condição de se reerguer dentro da competição, e eu tenho dentro do meu coração que isso vai ser feito. Espero que seja feito de forma a que as pessoas que estejam lá tenham a clareza de que não pode errar. A responsabilidade está toda na mão de quem vai contratar. Toda. A gente sabe que com dinheiro e, boas contratações, você vai virar essa situação. Então, eu peço a Deus que ilumine a cabeça do Paulo Brax, que pra mim, é um cara que não tem nem essa experiência toda, entendeu? Pra estar num clube com o histórico que o Vasco tá. Peço desculpa a ele, eu não conheço e tal. Mas é uma cobrança foda, é um modelo novo dentro do clube, é uma época, desgraçada dentro do clube, que é a porra da eleição. Eu, desde o começo, eu não via nele o tamanho, pra ser o cara, pra fazer essa missão. Mas, como eu já falei e vou falar, tá aí. Foi indicado pelo Juninho Pernambucano, todo mundo sabe. Que foi o cara que foi convidado a fazer a parte de diretor executivo, não aceitou e indicou o Paulo Brax. Era um cara que só tinha passagem pelo América Mineiro, pelo Internacional e pelo STJD. Muito pouco para assumir uma responsabilidade do tamanho dessa, de um investimento milionário, entendeu? Como ontem vocês escutaram, 109 milhões e agora vai ter mais aporte. O tempo todo eu falava aqui para vocês que os caras do tamanho do Vasco eram Rodrigo Caetano, era Alexandre Matos. Tá aí, família, o que vocês acham aí? Tem dinheiro? Vai dar pra sair dessa situação? Cara, eu penso o seguinte, não dá pra dizer que o Zé Colmeia ele não é vascaíno, é um cara que se propõe a ajudar o Vasco, como ajuda lá na sede náutica da Lagoa, né? O cara cedendo o tempo dele, correndo atrás aí de pedir, né, pix pros torcedores ajudarem. Cara, claro que isso é ser muito vascaíno. Eu acho que isso é remediar o problema, não é resolver o problema, né? Porque quem tinha que cuidar desse tipo de coisa era o presidente do Vasco, né? Seu Jorge Salgado, e que foi prometido isso pros vascaínos em campanha, né? Que ia cuidar das sedes do Vasco, coisa que mais uma das promessas que não foi cumprida, né, pelo seu Jorge Salgado. E eu nunca vi, cara, o Zé Colmeia cobrar o presidente do Vasco nesse sentido. Então, cara, a postura do Zé Colmeia é um cara muito vascaíno, entendo, mas é de cometer os mesmos erros que cometeu no modelo associativo, de não criticar políticos, de falar assim, eu tô sempre do lado do Vasco. Não é, cara. Você tem que pontuar certas críticas, porque o que acontece hoje no Vasco, claramente são erros de planejamento. Isso é claro, né? Deixar de pagar os clubes que comprou o jogador, não repassar o dinheiro do Andrei, e você vai fingir que não tá vendo isso tudo? Isso pode causar um prejuízo pro Vasco gigantesco no futuro. Gigantesco. Houve erro sim de planejamento. Quando você vê, eu venho falando isso aqui, não é possível que Abel Braga e Paulo Brax, eles são loucos de pedra. São malucos da cabeça em falar todo aquele tipo de situação. O Vasco não vai mais sofrer. Vamos chegar com o elenco 90% pronto, a gente vai fazer contratações após entender as carências, depois de disputar o Campeonato Carioca e a fase da Copa do Brasil. Vamos chegar lá e vamos fazer contratações. Então, cara, o que me faz entender é que tinha um orçamento, tinha um valor para ser gasto, só que esse dinheiro acabou.
Luiz Melo falou, opa, não vai dar. Vai atrás do Cocão, vai atrás do Carabarral, vai atrás do Juan Cruz, que a gente vai pagar ali somente um empréstimo, né, um valor simbólico de 500 mil, né, olha só, simbólico 500 mil. Então, houve muito erro nisso tudo. E a gente realmente não sabe o que vai acontecer na próxima janela. Será que vai ter dinheiro? Será que vai chegar realmente grandes contratações para ajudar o Vasco no Campeonato Brasileiro? Realmente o Vasco hoje se encontra num buraco negro, na mão dessa gestão. E aí eu acho que é uma questão que a gente precisa separar o modelo da SAF e a empresa 777. É isso que a gente precisa separar. Hoje, a empresa 777, ela está totalmente perdida. Quando ele fala ali do Paulo Brax, né, é uma outra coisa que a gente precisa pontuar. Se eu não me engano, foi o Atenção Vascaínos que deu essa informação lá atrás, que o primeiro nome que foi cogitado foi do Rodrigo Caetano. Teve uma reunião e ele falou, não quero, porque eu não vou ter autonomia no futebol, coisa que o Paulo Brax não tem. Quando você vê lá o modelo, quando ele explica o modelo, o processo de contratação, você vê que tem um aval da 777. Então a 777, ela participa dos erros de contratação. Não dá pra gente apontar o dedo no Paulo Brax e dizer assim, você é o maior culpado disso tudo. A 777 deu o aval também da contratação do Orediano, deu o aval da contratação do Palácio. Então eles vêm cometendo erros também. Muitos erros, por sinal. Por exemplo, Sacha passou na avaliação do Barbieri, na avaliação do Paulo Brax, do Abel Braga, e a 777 não é jogador pro Vasco. Então a gente precisa colocar na mesa. É uma empresa que está fazendo muita cagada no Vasco, mas muita cagada mesmo, e constrói aí a pior pontuação até a 10ª rodada. O Vasco vem fazendo uma vergonha, um vexame no Campeonato Brasileiro, mas eu quero a sua participação aí pra gente trocar uma ideia. Fui!